Noite. Hoje a nossa live temos aqui um convidado especial, o meu amigo professor Rodrigo. O tema da live de hoje será o controle judicial das políticas públicas. Pois não, uma boa noite para quem está entrando na live aos poucos, não é isso? Vamos aqui, professor Rodrigo, para fazer o convite para que possamos dialogar sobre esse tema tão importante do ordenamento jurídico. Professor Rodrigo, daqui está entrando aí. Doutora Zélia Taliba, uma boa noite. Hoje é um dia onde estou, faz frio, faz um pouco de calor, mas essa época do Rio de Janeiro é dessa forma. O som tá bom, só para ter aqui um feedback. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver, professor Rodrigo. Cadê? Fazer aqui um convite. Então, fiz aqui um convite professor Rodrigo, que daqui a pouco estará conosco, para partilhar sobre o controle judicial das políticas públicas que... pois não, muito obrigado, doutora Gisele. Pois não, doutor... Professor Rodrigo... Peraí, então... Acabo de enviar convite para o meu amigo Rodrigo. Pois não? Aqui as pessoas... Acho que já está... Boa noite. Tranquilo? Tudo bem? Eu já estava aqui, estava te esperando. Ah, tá. Não, beleza. Deixa eu ajeitar um pouquinho para não cortar o tupete, né? Que sempre está... Mas Não, tudo... você está bem. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem aqui. Tá? Tô. Então. Tô. Bem tranquilo. Rodrigo, vamos falar hoje de um tema muito importante aqui no nosso ordenamento jurídico. Aliás, antes da nossa apresentação, que a maioria conhece o professor Rodrigo aqui, né, que são alunos, amigos, né? Mas no dia 9, eu vi que o professor fez uma live, ou uma palestra na OAB do Meier, não é isso? Sobre o processo civil na vertente constitucional, não é isso? Dos direitos fundamentais, não foi isso? Dia 9, me parece. Na realidade, eu fiz na OAB do Meier, né, pela ESA, 2 palestras. Uma foi sobre tutela provisória, né, e a outra foi sobre as normas estruturais do processo civil. Aquela parte inicialzinha do CPC, do artigo 1º ao 12º. Foram correto. 2 palestras que eu fiz sobre o CPC. Correto. Foi uma coincidência muito grande, porque nesse mesmo dia, no dia 9, eu estava numa palestra na UAB de Araruama. Foi muito interessante. E, pois não, doutora Letícia? Olha, se eu esquecer de cumprimentar alguém que entrar aqui na live, estejam todos cumprimentados, tá? Mas, Rodrigo, foi muito interessante porque foi no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo bate-canal, no mesmo horário, né? Então, doutor... E na mesma instituição, né? Exatamente. Você estava na OAB, eu também estava na OAB. Isso. Só que você estava presencial. Eu estava remotamente também. E mais ou menos o tema...
Perdão. E mais ou menos o tema é semelhante, né? O que eu falei é mais ou menos da Constituição efetiva e a questão dos princípios e das regras aplicadas efetivamente como norma jurídica. Muito interessante. Né? É interessante isso, porque, na realidade, né, hoje, não tem como falar de processo civil sem falar da Constituição. Exatamente. Né? A parte inicial do CPC é toda baseada na Constituição. Então, não tem como hoje a gente falar que o processo civil está distante da Constituição. Não, está muito ligado. Né? O fundamento constitucional hoje é muito forte. Você vê que hoje você tem obras falando sobre a constitucionalização do processo civil. Né? O professor Hermes Zanetti, por exemplo, a tese de doutorado dele foi em cima disso há anos atrás. Né? Então, hoje não tem como você falar de direito processual sem falar em Constituição e sem se fundar, né, na Constituição. Exato. É isso, meu amigo. Eu tenho que te agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal. Eu sempre te vejo, né? Minha esposa também sempre te vê, mas muitas vezes não bate o horário e eu acabo vendo depois. Então, eu te agradeço imensamente me receber aqui para falar de um tema que, afinal de contas, eu me ocupei dessa pesquisa durante bastante tempo. Irá ainda ocupar, né? Irá ainda ocupar mais tempo adiante. Porque, na realidade, o tema é pulsante, né? Ele acontece dia a dia. Eu costumo dizer o seguinte, quem estuda controle judicial de políticas públicas e lê jornal tem assunto para escrever todos os dias. Né? Então, com certeza, esse tema, a pesquisa não se esgota. Né? Quando eu preparei a tese de mestrado e entreguei, eu tinha certeza que, na realidade, a pesquisa não iria se esgotar naquele momento. E, de fato, porque tão logo eu entreguei, quer dizer, eu concluí a tese, né, concluí o que eu chamei de pesquisa, né, e veio a questão da Covid-19. Então, por incrível que possa parecer, eu entreguei a minha pesquisa, salvo o melhor juízo, em março, quer dizer, eu qualifiquei em março, abril, e entreguei a pesquisa em julho de 2020. Exatamente. Ou seja, quando a gente estava no período, aquele períodozinho inicial da Covid, começou em março a julho. E quando eu iniciei o perfil aqui, foi dia 10 de julho de 2020, exatamente no dia do meu aniversário. Exatamente. O perfil aqui no Instagram para compartilhar conteúdos do ordenamento jurídico. Professor, uma breve apresentação, porque tem colegas, amigos aqui, todos estudiosos do direito, mas que ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. Professor Rodrigo, amigo de longa data, desde a década de 90, é isso? Que talvez não tivéssemos essa oportunidade de estarmos conversando, dialogando sobre o ordenamento jurídico, Constituição da República e contextualizado com o processo civil. Porque, por muito tempo, muitos anos, o processo civil, não é, extinguiu o processo, né, sem julgamento do mérito. Extinguiu o processo, né, não chegou a verificar... Processo sem processo, né? Como o Liebman falava, né? Se não analisou o mérito, o Estado, o juiz, não prestou jurisdição. Não é isso? Não prestou jurisdição. Estado sem processo. Sem processo. Né? Então, aqui a live, o professor amigo fica à vontade, porque a palavra é sua, mas a breve apresentação é que o professor Rodrigo, o mestrado, foi na cidade do Porto, não é isso? Portugal. Não foi isso, professor? Desculpa, falhou um pouquinho para mim, Walter. Falhou um pouquinho para mim. Em Portugal, na cidade do Porto, não é isso? Na universidade. Isso. Na realidade, eu fiz o mestrado em Portugal, né, na Universidade Portucalense. Apresentei a defesa, eu iria defender a dissertação em Portugal, mas por conta da pandemia eu defendi por aqui de forma remota, né, e validei o
o diploma de mestrado aqui no Brasil. Então, é interessante, às vezes, a gente fazer um mestrado internacional, porque a gente acaba sendo mestrado. Por exemplo, eu sou mestrado na União Europeia e também sou mestrado no Brasil. Então, às vezes, vale a pena a gente proceder dessa maneira. Exatamente. Né? É isso, meu amigo. Ainda mais Portugal, né? Portugal, eu lembro muito dos embargos de declaração do Portugal, né? Que vem Portugal. Vem lá do Digeste de Ulpiano, depois para... E Portugal é muito que nós, né, nos abraçamos, né, o direito português. Exatamente. E a facilidade, né, porque o direito português se aproxima muito. Na realidade, a raiz é quase a mesma. Então, a gente tem essa facilidade, a gente consegue transitar e se comunicar bem em razão da proximidade do direito. Né? Eu tenho, sempre quando eu falo do livro, né, eu falo da capa do livro. Aliás, o livro do professor Rodrigo, aqui. A capa foi a minha filha que escolheu. Eu prometi para ela, sempre que falar do livro, né, eu vou falar que a capa foi ela que escolheu. Não era a capa que eu queria. Né? Não era a capa que eu havia planejado, mas ela que escolheu a capa. Então, todas as vezes que eu vou falar um pouquinho da obra, eu falo também que essa capa foi propriamente ela que escolheu. Exatamente. Né? E na realidade, eu estava falando para você, toda a pesquisa se iniciou antes da questão da Covid. E quando a gente para pensar na Covid-19, a gente observa que a questão da Covid-19 é uma questão essencialmente de políticas públicas. Né? E a gente se deparou com essa realidade, e o interessante é que, para publicar a obra, eu tive que atualizar com relação à questão da Covid-19. Então, na realidade, a obra hoje ela chega, né, a versão comercial da dissertação, ela chega com essa atualização da Covid-19. Como é que foi o tratamento de políticas públicas por parte do Poder Judiciário diante da Covid-19? Então, a obra trata disso. Né? Então, essa discussão de limites de intervenção no Poder Judiciário, ela, portanto, atravessa, né, a questão da Covid-19, como atravessa muitas outras. Né? Então, eu achei interessante atualizar a obra para tratar também desse tema. Eu não li o livro todo ainda, vou ser sincero, porque me parece que foi ontem que... Foi ontem. Mas eu estou quase na metade, mas eu chego lá. Eu vou ler com calma. Né? Mas a pergunta que não quer calar, você está gostando do livro? Muito interessante, porque a linguagem, né, tem, na realidade, para poder... Fácil entendimento, né? Que o conhecimento, eu entendo que ele a facilidade da questão de propagar, de compartilhar o conhecimento, é que a educação, o direito, elas têm que se aproximar. É aproximação. E se for uma linguagem por demais rebuscada, que é complicado não ser, né? Pelo falhou um pouquinho, Walter. Falhou para mim um pouquinho. E agora? Eu não sei se você falhou para todo mundo, mas para mim falhou um pouquinho. Melhorou agora? Melhorou. Então assim, a linguagem ela não pode ser tão rebuscada, mas também não pode ser... e tem que ser, né, de uma forma fácil de entendimento para aproximar o compartilhamento do conhecimento, que eu entendo que não nos pertence, né? O conhecimento pertence a todos, não é isso? Por isso o compartilhamento. E, nesse sentido, o livro é excelente, mas eu comentarei mais adiante pormenores do livro. Mas, perfeito. A honra toda é estar aqui com o amigo. E eu preparei aqui um roteiro. Agora, esse roteiro aqui daria, acho que para mais de 3, 4 lives, eu não sei. Vamos lá, né? Então, primeiro seria o que te fez interessar, né, no caso, escrever sobre esse tema?
professor Rodrigo? Na realidade, eu sou professor de processo civil, né? E eu, ingenuamente, eu entendia que a minha pesquisa ela estava essencialmente ligada ao processo civil. E no final das contas, eu baseei toda a minha pesquisa no direito constitucional, né? Em história e em filosofia. Então, por incrível que possa parecer, quando eu pensei em pesquisar controle judicial de políticas públicas, eu estava me perguntando em quais são os limites de atuação do Poder Judiciário e até onde o Poder Judiciário poderia intervir na questão da realização de políticas públicas. Né? Porque as políticas públicas me interessam consideravelmente. Política pública de saúde, política pública de igualdade racial, política pública em relação à violência contra a mulher. Então, o que eu queria era estudar até onde o judiciário pode ir, ou a partir de quando ele atua. E aí, eu, ingenuamente, achava que a minha pesquisa iria se limitar ao processo civil. Não, eu tive que estudar muito direito constitucional, filosofia e, sobretudo, história. Né? Então, eu acho que todo trabalho de pesquisa, ele parte de pergunta. E a minha pergunta fundamental é legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas? A partir de quando? Até onde ele poderia ir? Então, na realidade, a pesquisa partiu daí, dessa curiosidade, dessas perguntas que eu passei a fazer a partir dessa primeira, né, sobre os limites de atuação do Poder Judiciário nas políticas públicas. Exatamente. Que é fantástico. Vamos lá. A segunda questão, uma prova, né? Estamos fazendo uma prova aqui. Então, vamos lá. Essa linha, é claro que o entendimento é muito tênue, né? Entre a política e o direito. Política, direito, né? Justiça. Eu estou achando que você leu o livro todo, hein? Estou achando que você leu o livro todo. Não cheguei a ler, não. Então, não deu tempo. Mas, assim, essa linha, por ser tênue, então, no caso, eu acredito que sim, não cheguei até lá, mas você cuidou desse assunto, não é isso? Cuidou dessa linha tênue entre... eu acho que uma das primeiras... dos primeiros assuntos que eu tive que enfrentar foi diferenciar direito de política. Na realidade, eles têm um ponto em comum, porque no momento que o direito é criado, ele é criado através de uma providência política. Ele é criado pelo Poder Legislativo. No entanto, ele é aplicado pelos poderes, e ao Poder Judiciário vai caber a interpretação desse direito. E a grande diferença, uma das grandes diferenças que eu citaria, é que na política, a política se opera pela soberania popular. A política se opera pelo voto. Agora, já o direito, ele age sob o império da lei. Ele age, portanto, baseado no ordenamento jurídico. O Poder Judiciário, quando ele decide, ele decide de forma fundamentada. Quando o direito é criado, ele é criado apenas e tão somente através do voto. Exatamente. Quando o direito é criado, ele se constrói-se um sistema. Mas quando ele é interpretado, você desconstrói de forma imaginária os fatos e o reconstrói à luz do ordenamento jurídico. Exatamente. Então existem essas diferenças que são fundamentais para a gente entender melhor esse processo da intervenção do Poder Judiciário. Agora, o interessante é que no direito você vai ter a inafastabilidade do controle jurisdicional, a indeclinabilidade. O juiz não pode, portanto, se negar a julgar uma determinada demanda social que lhe chegue a julgamento, que lhe chegue através da quebra da inércia. Como princípio, exatamente como princípio, norma jurídica. O princípio específico, o exemplo, inafastabilidade da jurisdição, como norma jurídica, no ordenamento jurídico, para termos, não é, né, nesse sentido,
Ou seja, para termos segurança jurídica e confiança legítima nesse ordenamento. Exatamente? Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí a gente foi estudar a formação dos estados. Né? Eu falei no início que a questão da história, da filosofia e do direito constitucional pesou muito. Né? Apesar de eu ser processualista, eu acabei estudando essas matérias e, sobretudo, a história. E aí eu fui estudar a formação do Estado, fui estudar democracia e, sobretudo, o constitucionalismo. E uma coisa bem importante que eu cheguei à conclusão, bastante importante sobre o assunto, é que o Estado que não protege as pessoas, ele perde a sua razão de ser. Então, independentemente daquelas teorias, quem leu Dalmo de Abreu Dallari, né, talvez seja um dos primeiros livros que a gente lê na faculdade de Direito, né, as teorias sobre a origem do Estado, né, viu lá a teoria do pacto social, teoria da divindade, o Estado como ente moral. E aí a grande conclusão que a gente chega é que, independentemente de qualquer tipo de teoria que se adote, a função principal do Estado é a proteção das pessoas. E o Estado que não protege as pessoas, ele perde efetivamente a sua razão de ser. Essa foi a nossa conclusão. É uma muralha, né? Como se for uma muralha, né, professor? Uma muralha, o Estado aqui, uma muralha protetora. Princípio da inocência para nos proteger. Né? Nos proteger. Por isso é que todos nós somos inocentes. Até que prove o contrário. Não é como na novela, né? Na novela é o contrário, né? A pessoa tem que provar que é inocente. Na novela, não é isso? Na novela. Não... Exatamente. Eu estou vendo que tem bastante aluno meu, ou ex-aluno meu aqui. Eu estou muito feliz de estar vendo aqui as pessoas chegando, escutando um pouquinho, saindo, outras ficando. É interessante. E aí, eu estava falando sobre história ainda, né? Sobre democracia. E aí o conceito que a gente adotou, né, de democracia foi que a democracia é um processo constante, evolutivo, de afirmação e proteção de direitos fundamentais. Então, a democracia, ela efetivamente é um processo que ele não se esgota. É um processo evolutivo que efetivamente não se esgota. Paulo Bonavides, que faleceu entre a pesquisa e a produção da obra, né, ele falava que a democracia ela sofreu muitos tropeços na história. E é a grande realidade. Né? A democracia realmente ainda sofre muitos tropeços. O Aristóteles, ele falava que a democracia é liberdade e igualdade. E ele falava em algo muito interessante, que a democracia seria a garantia de vida e garantia de felicidade. Olha isso. Aristóteles falava que a democracia, portanto, seria garantia de vida e felicidade. Aí hoje, mais recentemente, você tem a questão do direito à felicidade. Né? Quem estuda, sobretudo, direito de família, né, já se deparou com o direito à felicidade. Mas só que ele tinha um problema nessa tese dele. Né? Uma tese um tanto quanto romântica, porque garantia de vida e felicidade, ele excluía os animais e, sobretudo, os escravos. Então, por incrível que possa parecer, ele conceituava a democracia, mas acabava fazendo a exclusão de pessoas e de animais. E ainda na história, eu não sei se você ia me perguntar sobre essa questão histórica, mas ainda na história, a gente teve movimentos históricos que influenciaram na evolução da democracia. A gente tem a Revolução Americana, a gente tem a Revolução Francesa e a gente tem a Revolução Inglesa. E a partir daí a gente passou a falar em Estado democrático. Em Estado democrático. No século XIX. Mas só que a gente só passou a falar de Estado democrático de direito no século XX.
Exatamente. E é no século XX que, portanto, os governantes passam a se submeter às normas do sistema. Então, aí sim você fala de Estado democrático de direito, justamente porque a partir do momento em que os governantes passam a se submeter às normas do Estado, você passa a ter os direitos humanos e o acesso à tutela jurisdicional. Exatamente. É questão interessante. Você vê que é uma construção, né? É uma construção ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E século XIX, mais precisamente, né? O direito norte-americano, né? Que começou a... Então, e eu faço um estudo, você sabe, do professor Alberto Bobbio. Lá na década de 50, o professor Bobbio já se falava da questão, porque ele faleceu, se eu não me engano, com 94 anos. Né? Então, assim, na década de 50, foi mais focado na teoria do ordenamento jurídico, exatamente nesse enfoque do que estamos a dialogar, da efetividade, realmente, do princípio como norma jurídica. Porque se não tiver efetividade, realmente não é, a Constituição seria uma folha de papel e não a força normativa da Constituição. Então, eu vou aproveitar o gancho, eu não sei se eu vou ultrapassar algumas perguntas. Eu acho esse livro, Teoria do Ordenamento Jurídico, né, é um livro que nós dois, eu me lembro, há anos atrás, a gente falando desse livro, e até hoje é um livro que realmente marcou as nossas vidas, porque eu recomendo a leitura desse livro, Teoria do Ordenamento Jurídico, para os meus alunos, sabia disso? É verdade. Porque é um livro poderosíssimo. Você me falou. Realmente. Ele é fundamental. E falando de Norberto Bobbio, a gente vai para o pós-positivismo, que é um ponto da dissertação que resultou na obra importantíssimo. Por quê? O pós-positivismo ele começa na segunda metade do século XX. Ele traz importantes consequências na seara do direito. Por quê? Porque ele traz o neoconstitucionalismo. A Constituição ela passa a ser o polo de interpretação do direito, passa a ser o filtro de leitura da ordem jurídica. E aí a gente deixa de adotar a tese do Carl Schmitt, porque o Carl Schmitt falava que a Constituição é o instrumento através do qual o povo exprimia a sua vontade. E a gente passa a entender a Constituição como instrumento de garantia dos direitos fundamentais. Exatamente. E aí, Carl Schmitt, a gente afasta Carl Schmitt e coloca Luigi Ferrajoli. Então, Luigi Ferrajoli é um dos filósofos nos quais a dissertação foi fundamentada. Para mim, o garantismo de Luigi Ferrajoli ele é importantíssimo para a nossa defesa. Né? E o direito, portanto, ele passa, a partir do pós-positivismo, a ser um instrumento de avanço social. Você passa a ter a função promocional do direito. Ou seja, o direito não está mais ali de braços cruzados. O direito passa a impor o dever do Estado agir. Então, com essa reconciliação promovida pelo pós-positivismo entre o direito e a ética, que a gente chama de virada kantiana, foi absolutamente importante para a sociedade. Até porque, a partir dele, você tem o princípio da razoabilidade e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. Então, olha a consequência disso. Exatamente. A gente vai na história e começa a formatar, começa a enxergar o direito de uma forma tão especial que a gente começa a extrair o princípio da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Por falar em dignidade da pessoa humana, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro do professor Daniel Sarmento, Dignidade da Pessoa Humana. É um livro que eu... Com certeza. Né? E aí, o professor Daniel Sarmento, ele trata,
né, da banalização do princípio da dignidade da pessoa humana. Porque tudo Ou seja, eu e você, tudo é dignidade da pessoa humana. Eu e você estamos litigando, eu alego o princípio da dignidade da pessoa humana de um lado, você alega também o princípio da dignidade da pessoa humana do outro, e aí o que se faz? Como é que se resolve essa questão? Então, o professor Daniel Sarmento ele trata dessa banalização. O interessante é que você não pode alegar o princípio da dignidade da pessoa humana quando você está diante de dois direitos fundamentais. Exatamente. Ou seja, eu alego... Não, desculpa fala. Não, é porque tem um colega aqui, a Constituição, Vini Almeida, né? A Constituição... E é meu primo. Da República... Ele está me assistindo. Um beijo para você, Vinícius, um beijo para você. Foi e é enfática nesse ponto, exatamente. Não é, professor? Exatamente. É um dos fundamentos da Constituição, a dignidade da pessoa humana. Só que é banalizado, por quê? Porque as pessoas não sabem aplicar. Como é que eu aplico? Né? Se eu estou alegando dois direitos fundamentais, eu não posso falar de dignidade da pessoa humana, eu tenho que afastar. Né? Se eu estou falando sobre questões religiosas, eu não tenho que aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Então, é muito interessante essa questão trabalhada pelo professor Daniel Sarmento. Inclusive, só um parêntese, nem te interrompendo, eu já interrompia. Rodrigo, essa questão da dignidade da pessoa humana e outros princípios, não como livre convencimento motivado, porque senão não há força normativa da Constituição. Não é questão de ser ou não positivista, é a questão de que o livre convencimento, esse, entre aspas, eu coloco entre aspas, princípio, esse livre convencimento motivado nada mais é do que a fundamentação de toda e qualquer decisão lato sensu, no sentido de que a própria força normativa da Constituição, trazendo aqui o que o colega Vini falou, aplico somente formalmente, a Constituição exige consentimento material, exatamente. Mas a questão do livre convencimento, até para o juízo, ele deva ser respaldado na norma constitucional, o princípio como norma. E não eu estou convencido e vou aplicar aquele princípio. Exatamente isso. Nesse sentido, o professor podia falar um pouco sobre o que acha sobre isso? A gente vai... Não, eu concordo com você, até porque o Dworkin fala, né? Você tem princípio como norma e regras como norma. Então, as normas podem ser regras ou princípios. Né? Então, o princípio constitucional, ele é uma norma constitucional. Eu acho que as pessoas têm que entender, né? E antigamente, eu acho que quando a gente começou nessa vida do direito, né, os princípios eram deixados para lá. Essa é a sensação que eu tenho. Né? Nos bancos das universidades era desse jeito. Não? Não, tem um princípio, não, mas deixa ele lá, isso é princípio. Isso é princípio, deixa para lá. Né? Mas hoje não, hoje a gente tem a visão de que princípio é norma. Exatamente, é norma. Adotando o Dworkin, trazendo o Dworkin para a vida do direito. Efetivamente, da resolução do caso concreto. Então, o princípio é norma e tem que ser aplicado, tem que ser observado. Né? E eu falo também na obra sobre as normas programáticas. Você tocou no assunto, né? E as normas programáticas são, portanto, normas constitucionais. São verdadeiras travas, porque impedem o retrocesso. Exatamente. Elas representam uma verdadeira limitação. Não somente uma limitação, mas a gente defende uma ação comissiva do Estado para a realização delas. E o controle jurisdicional, ele está baseado justamente nessa possibilidade de fazer valer as normas programáticas. E não simplesmente daquela classificação
que o professor José Afonso da Silva tem, né? Eficácia plena, contida e limitada, e as pessoas acham que a eficácia limitada, deixa para lá, esquece dela. Um dia a gente lembra e faz uma norma para que elas tenham efetiva eficácia. Né? Não, negativo. Elas têm eficácia desde que nasceram, desde 1988. Exatamente. Então, elas funcionam realmente como verdadeiras ordens aos poderes públicos. Exatamente. O poder público tem que atuar. E, se não atuar, ela permite a sindicabilidade da sua aplicação. Né? Então, eu acho que essa questão que a gente começou falando sobre dignidade da pessoa humana e a gente foi parar em normas programáticas, é um dos pontos importantes para a gente concluir e permitir, né, o controle judicial de políticas públicas. Exatamente. Eu acho que, não sei se você tem alguma pergunta aí para me fazer, mas eu queria falar um pouco sobre separação dos poderes. Olha a lista, olha a listagem. Meu Deus do céu. Olha, não vai dar para uma live só não, hein? Depois você pode fazer o contrário, você pode, numa oportunidade, retrucar, né? Vamos lá. Isso porque você falou que não tinha lido a obra toda. Exatamente, eu vi aqui que você fala bastante aqui nos direitos humanos e fundamentais, né? Eu vi que você fala muito sobre os direitos humanos. Isso. Mas é importante, antes de falar dos direitos humanos, eu queria falar da separação dos poderes. Ah, tá. Por quê? Porque na separação dos poderes é que a gente vai entender como se permite como a gente viabiliza essa intervenção, né? Os direitos humanos, na realidade, foi um marco histórico. Né? O marco histórico dos direitos humanos foi a criação da ONU, em 1945, que redundou na Declaração dos Direitos Humanos de Paris, em 1948. Se você parar para pensar, essa Declaração dos Direitos do Homem de 1948 é absolutamente recente. Tem 74 anos. Tem 74 anos. De forma que hoje você não concebe uma sociedade democrática, você não qualifica um Estado como democrático se ele não respeita os direitos humanos. Exatamente. E essa questão dos direitos humanos, ela traz basicamente a limitação dos poderes e a imposição da conduta positiva, a conduta comissiva do Estado. Então, a questão, o reconhecimento dos direitos humanos, a Declaração dos Direitos do Homem de 1948 impõe, mais uma vez, a realização de condutas positivas pelo próprio Estado. Limita o poder. Ou seja, o poder do Estado não é ilimitado, o poder do governante não é limitado. Ele tem uma trava, que é a trava dos direitos humanos. Então, os direitos humanos, portanto, eles passam a, mais uma vez, confirmar a função promocional do direito. E aí, como os direitos sociais previstos na Constituição têm galas de direitos fundamentais, os direitos sociais têm galas de direitos fundamentais, a gente passa a sustentar que as políticas públicas que estão calcadas nos direitos sociais, elas são plenamente sindicáveis em juízo. É interessante isso, né? E voltando à separação dos poderes, eu falei que eu ia falar sobre separação dos poderes, mas acabei entrando na tua conversa falando sobre direitos humanos e direitos fundamentais. Um ponto importante da separação dos poderes é que aquela teoria que todo mundo aprende, inclusive todo mundo atribui, né? Ah, não, século XVIII, a separação dos poderes de Montesquieu. Na realidade, o que o Montesquieu consolidou data lá de Aristóteles e Maquiavel, do século XVI. Passa por Locke e chega a Montesquieu. Aí o Montesquieu consolida. Mas por que ele consolida aquele sistema de a tripartição dos poderes?
Ele estava preocupado com a segunda geração dos direitos fundamentais, sobretudo com a liberdade. Esse era o fundamento. A grande pergunta é, hoje, isso é importante? Aliás, a gente tem outras coisas. Aliás, professor, tem uma pergunta aqui da doutora Amélia nesse sentido, que como o professor entende no cenário atual respeito aos direitos humanos neste governo, na atualidade, né? No governo lato sensu, né? Olha, a Amélia... Não, eu acho que essa questão de direitos humanos e direitos fundamentais é super questionado na atuação do governo atual. Né? A gente vê a liberdade contra a imprensa, a violação da liberdade contra a imprensa, a gente vê a violação, o preconceito em si contra minorias, e aqui a gente coloca as mulheres, a gente coloca os negros, né? Então, eu acho que os direitos humanos, de uma forma geral, eles estão sendo objeto de discussão, né? E acho até que essas questões de políticas públicas, elas estão tanto quanto abandonadas, porque apesar da gente ter alguns municípios, estados promovendo essas políticas públicas, o governo federal ele se esqueceu, por exemplo, de promover a vacinação. A vacinação ela foi promovida por força da provocação do Poder Judiciário. Exatamente. Foi o STF que foi perguntar lá, né? Foi tema até isso é tema da obra. Foi o STF que foi perguntar, vem cá, mas você não vai promover a vacinação? Cadê o programa de vacinação? Exatamente. É um processo estrutural. Então, quando a gente fala da vacinação que é uma política pública, a gente permitiu que o Poder Judiciário não realizasse, não é isso, o Poder Judiciário ele não é o competente para realizar, mas ele é o competente, sim, é um dos poderes competentes para atuar, provocando os demais. E aí a gente volta aqui o tema da separação dos poderes, foi boa a pergunta da Amélia, agradeço imensamente a pergunta. Por quê? Hoje aquela teoria de Montesquieu não nos satisfaz mais. Porque hoje a gente precisa que os poderes sejam cooperativos, atuem em conjunto. É o princípio da cooperação. Eles precisam ser harmônicos. O princípio da cooperação. Exatamente. Exatamente. Os poderes precisam ser harmônicos, precisam ser independentes, mas eles precisam atuar de forma cooperativa. Isso é fundamental. E aí, Luiz Ferrajoli, e aqui no Brasil o professor Hermes Zanetti, eles trazem uma importante inovação. Eles falam, olha, as funções do Estado devem ser divididas em funções de governo e função de garantia. Função de governo, eles têm mandatos eletivos, eles têm representação na maioria e realizam políticas públicas. Agora, você tem a função de garantia, que é a atuação a partir do ordenamento jurídico. Aí sim cabe o Poder Judiciário. Então você passa a ter uma reorganização daquela teoria de Montesquieu, né, a atualização dela com a cooperação. Os poderes precisam ser harmônicos, os poderes precisam ser independentes, mas eles precisam ter atuação cooperativa na realização de direitos fundamentais. Exatamente. Só se me permite um pequeno complemento, né? Claro. Em relação da adequação. A adequação no caso concreto. A adequação. Sim. Não é isso? A harmonização, cooperação e adequação naquele caso concreto. Aí o STF, não só como guardião, né? Que ele não é da Constituição, mas para dizer como Constituição, dizer aquele direito ali naquele caso concreto, né? E também naquele caso concreto, quando ocorrer, distinguir quando cabe ou quando não cabe. Aí nessa vertente vem o processo civil, não é isso? Que está lá. Se não tiver... Vem o processo estrutural. Vem o processo estrutural, porque quer dizer, o processo estrutural, né, ele é bem conhecido, ele na realidade,
ele é um procedimento que é conhecido desde 1947 nos Estados Unidos. Desde 1947, a gente passou a ter o processo estrutural. E no Brasil, ele está sendo estudado agora. Agora que você tem obras de processos estruturais. Né? O professor Vitorelli, o professor Fred Dier, né? Tem estudos sobre processo estrutural. O professor Hermes Zanetti tem estudos sobre processo estrutural. Então, o que é o processo estrutural na realidade? São aquelas situações em que o juiz não consegue resolver com uma decisão. A decisão seria absolutamente inócua. Com uma caneta, não se resolve. E aí você tem situações como sistema carcerário no Brasil. A violação de direitos fundamentais no direito carcerário. Você tem atuação em processo estrutural em grandes acidentes. Mariana, Não tem como, você tem... É multipolarizado. É impossível a questão do acidente... um juiz de direito fazer um acordo, né? Implementar ele, Poder Judiciário, Estado Juiz, um acordo daquele Ministério Público, Defensoria. Chamar todas as autoridades. Ele consegue reunir naquele processo todas as autoridades. Né? Temos um problema, precisamos resolver. Né? Então ele vai ser o centro de organização daquela questão estrutural, do problema estrutural. E aí você tem, como eu disse, né, o sistema carcerário, você tem o problema de creche escolar, você tem o problema da violência de gênero, que é uma coisa que me preocupa bastante, você tem o problema do racismo, você tem o problema da homofobia, você tem o problema do rompimento de barragem, e você tem também o problema da pandemia, como a gente já mencionou aqui. Exatamente. Então o processo estrutural, o processo estrutural, ele vem na realização daquilo que a gente estava falando sobre a separação dos poderes, sobre a cooperação. Ele vem exatamente nesse sentido. Ou seja, nessa nova roupagem, né, que a gente precisa dar na teoria de Montesquieu. Com certeza. Né? Eu vi aqui que chegaram vários comentários e eu tava falando aqui, eu não sei o que o pessoal perguntou aí. Tem comentários, doutora Amélia falou da questão como o governo está... deixa eu ver. Olha, porque vai passando aqui, aí eu não tenho mais depois, não tenho como... Ah, tá. Perde, né? Agora eu vi aqui, vamos lá. Mas o tema é pulsante, né? O controle judicial de políticas públicas é pulsante. E aí você tem um outro direito fundamental, e eu falei no início, né, que eu queria preparar a minha dissertação que resultou na obra baseado no processo civil, e aí eu fui estudar basicamente direito constitucional. Mas por quê? Porque eu me deparei com acesso à justiça. Como é que você vai promover o controle judicial de políticas públicas sem ultrapassar a questão do acesso à justiça? Né? Então, novamente, eu me deparei com a questão do direito constitucional. O sistema de prestação jurisdicional ele passou a ser predominante a partir do século XIV. E hoje a gente se pergunta se esse é o melhor sistema. Tanto é que hoje a gente tem a questão da justiça multiportas. Né? A questão a Rebeca, não sei se ainda está aqui, e o trabalho de conclusão de curso dela foi sobre justiça multiportas. Influenciada por mim. Influenciada por mim. Exato, pô, que bom, excelente. E o Estado, no caso, acolhedor, né? Acolhedor. Não é? Acolhedor. Acolhedor. Pois a gente teve, do Capelletti, né, as 3 ondas. A grande pergunta que eu me faço, eu não fiz essas perguntas na obra, porque o objetivo era outro tratamento, mas a pergunta que eu me faço é: será que a gente conseguiu realmente ultrapassar essas ondas do acesso à justiça? Será que a gente hoje tem assistência judiciária aos pobres de forma plena? Não tem. Será que a gente dá acesso a essas pessoas? Será que a gente consegue proteger direitos difusos e coletivos de forma plena? Ainda não. E aí a gente tem a terceira onda, né, que Capelletti e o Bryan diziam, que é o rompimento dos obstáculos processuais.
Ora, a gente tem vários obstáculos processuais, não obstante a gente esteja no novo ordenamento jurídico, inaugurado pelo CPC de 2015. Mas a gente tem vários obstáculos processuais, né? Várias amarras, né? Semana passada, salvo o melhor juízo, na semana passada, a gente observou uma manifestação dos advogados em relação ao PJE. Ou seja, o obstáculo agora é tecnologia. Então, a gente ainda está naquela obra lá de 1970 do Capelletti, ou seja, a gente está indo ultrapassando as ondas de acesso à justiça. E é importante porque o acesso à justiça é um direito fundamental, que promove a realização de outros direitos fundamentais. Olha que coisa interessante. Dever do Estado, é um dever do Estado. E poder, dever do Estado. E poder nosso. E que a gente tem que afirmar toda hora. Que a gente tem que afirmar toda hora esse direito fundamental do acesso à justiça. Né? Toda hora, todo momento, a gente tem que se perguntar. Né? Como eu falei, o problema do acesso à justiça, lá em 1970, eram outros, obviamente. Aliás, tem um problema que a gente ainda não conseguiu debelar, que é desde lá. Sabe qual é? A duração do processo. Razoável, né? O tempo do processo. A duração razoável do processo. Teve que ser objeto de emenda constitucional, a emenda constitucional 45, mas a gente não consegue resolver a duração razoável do processo. Né? E isso vem desde muito tempo, porque a obra do acesso à justiça, né, um dos temas tocados por Capelletti foi justamente a duração razoável do processo. E até hoje é um tema que nos persegue. Né? Tem várias causas, a gente sabe disso. Né? E ao longo do tempo, a gente foi, de acordo com o fato de abrir portas do judiciário para várias questões, a gente foi a gente foi criando novos obstáculos. Né? Então, a questão do acesso à justiça, em relação ao controle de políticas públicas, atuação do Poder Judiciário em políticas públicas, é fundamental, porque ele, na realidade, promove a realização de outros direitos. Então, é necessário que você promova o acesso à justiça para que você consiga a realização de outros direitos. Né? Não sei se você tem pergunta aí, eu estou falando pra caramba, não, e você pode me controlar no tempo. As perguntas aqui, o que temos a dialogar, realmente não é para 3, 4 lives, são para anos. Né? Mas o importante é que, primeiro, a obra é uma obra brilhante e todo estudioso do direito é um brinde, realmente, o seu livro. E para fomentar aqui, por isso que eu criei o perfil, e o canal também no YouTube, aliás, essa live eu vou deixar gravada aqui e no meu canal do YouTube é Pensando Direito. Só colocar Pensando Direito que a live vai estar lá. E toda live eu gravo e deixo lá, eu não tiro não, fica lá. Não fica por alguns minutos, não, fica lá. Enquanto eu puder estar aqui, eu vou estar contribuindo um pouquinho, pelo pouquinho que eu aprendi até hoje, né? E por isso que o amigo está aqui, de longa data, e a obra. E, professor, a obra, como que as pessoas terão o acesso à obra, não à justiça, a essa obra, sua obra? Legal. A obra já está disponível pelo site da editora, ela está disponível na Amazon, enfim, ela está disponível nos canais aqui, de venda. Olha ela aí. O meu orgulho é essa capa. O meu orgulho é essa capa. E essa, né? e essa então aqui, essa só eu terei, né? Essa dedicatória aqui só eu terei. Ah, viu? Esse sempre aqui. Essa letra horrorosa, né? Essa letra horrorosa. Nada. Pô, muito bacana. Mas olha só, uma questão interessante, eu não sei se tem tempo ainda para falar, né? O que são as políticas públicas. Eu acredito que nós, para gravar, eu acredito que uns 5 ou 6 minutos, mais ou menos.
Porque, então tá bom. porque às vezes o Instagram nos tira do ar e às vezes prossegue, eu não tenho certeza. Às vezes é 1 hora. Eu já fiquei aqui falando sozinho, 1h17, sozinho. Como é que pode? Conseguirem me aturar 1h17. Mas vamos lá. Professor. Show de bola. Não, é rapidamente esclarecer, né? Porque eu fiquei falando sobre a questão de separação dos poderes, toda a questão histórica, né? E o que são políticas públicas, né? Na realidade, quando a gente pensou em políticas públicas, a gente foi pesquisar e encontramos vários conceitos, porque política pública é um conceito multidisciplinar, né? Todo mundo fala um pouquinho, se você procurar em serviço social, tem a questão, a conceituação lá. E aí, o que a gente adotou aqui como política pública? A realização de direitos fundamentais. Foi isso que a gente colocou. Política pública para a gente é a realização de direitos fundamentais. E isso importa dizer que o Estado democrático exigia a conduta omissiva do Estado. Você não pode praticar nada contra. Mas só que o Estado social exigiu a conduta comissiva. E aqui, apenas para a gente tirar uma conclusão desse bate-papo, né? O pós-positivismo, ele traz, né, ele trouxe, como eu falei, a razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Né? E aí, eles se tornam grandes eixos convergentes na interpretação e aplicação do direito. O acesso à justiça como um direito fundamental. O judiciário passa a exercer, portanto, um papel primordial na realização de direitos fundamentais. E aí a pergunta para terminar, só para terminar, para a gente não cair, existe verdadeiramente o ativismo? Ou seja, existe a conduta imprópria do Poder Judiciário quando ele age de forma legítima na provocação dos outros poderes? A conclusão que eu cheguei é que o ativismo, ele não é do Poder Judiciário. O ativismo é da lei e da Constituição. É a Constituição que determina a atuação do Poder Judiciário. É a Constituição que legitima a atuação do Poder Judiciário, não na realização de políticas públicas, mas promover o cenário adequado, provocar de forma cooperativa os demais poderes para a realização das políticas públicas. Exatamente. Essa é a grande conclusão, que eu não queria que a live terminasse sem eu falar sobre isso. Né? Que não há uma impropriedade nessa realização, não há uma impropriedade, mas essa a atuação do Poder Judiciário, ela decorre exatamente baseada, fundamentada na Constituição e nas leis. Era isso essa conclusão que eu queria chegar da nossa live, meu amigo. Poxa, amigo, professor, olha, e essa conversa, como eu falei no início da live, só estamos aqui porque longos e longos anos de debate, de conversa sobre o ordenamento jurídico e o processo civil. Hoje o estudioso, o estudante do direito, tem essa oportunidade de prosseguir o estudo, de fomentar o estudo do ordenamento jurídico com enfoque na Constituição da República, a judicialização, não é isso? E também tem essa pergunta, que eu não poderia deixar de fazer, como ficaria o mérito administrativo? Show de bola. Como eu concluí aqui, que na realidade não existe essa impropriedade do ativismo. Né? O ativismo, na realidade, é uma forma de interpretar o direito. É uma forma, como o professor Luiz Roberto Barroso fala, né? É uma forma mais extensiva na interpretação do direito. Que, na realidade, é um mandamento constitucional, é a ordem constitucional que faz com que o Poder Judiciário possa realizar, ser instrumentos de realização de direitos fundamentais. Então, o mérito administrativo, que para quem estudou direito administrativo há um tempo atrás, era intocável. Era intocável. O mérito administrativo ninguém toca. Né? Ou seja, a discricionariedade do administrador público nas escolhas
das políticas públicas, mas negativo. Se a gente está falando de direitos fundamentais, ele não pode ir contra ou deixar de fazer a política pública. Ele está obrigado pela Constituição a realizar aquela política pública. O que ele pode escolher, dentro do mérito administrativo, é a forma de realizar, mas não em não realizar. Essa não é escolha, não é uma opção. Escolher não realizar política pública não seria uma opção. A opção seria a forma. Mas, diante da Constituição, ele precisa realizar a política pública. Sobretudo quando ela está baseada em direitos fundamentais. Essa é a conclusão. Excelente, professor. Então, vamos aqui finalizar, infelizmente, e fica aqui já um convite para a segunda parte da live. Não é que o conteúdo para essa live, perfeito. Agora, o conteúdo da obra e desses temas, né, que são vários temas aqui. São muitos. Então, uma oportunidade para fazermos numa segunda parte da live e agradecer os seus alunos e que lhe acompanham. Quem não acompanha, siga o professor Rodrigo. Rodrigo ADV, é isso? Rodrigo SSADV. Rodrigo SS. Eu vou deixar a live gravada e aí vocês sigam o professor Rodrigo. E quem não for seguidor... E pensando no direito também, né? Pensando no direito... O seu canal. E aqui o perfil E a live eu vou deixar gravada aqui e no canal do YouTube também. Pensando no direito... Show de bola. Aqui. Então, olha, foi uma honra tê-lo aqui, viu? Já está feito o convite para outra live. E o livro... Voltaremos. Eu te agradeço imensamente. Eu agradeço os meus amigos, meus alunos, meus familiares, né, que estiveram aqui assistindo um pouquinho, as pessoas que passaram por aqui, né? Eu sei que hoje em dia a gente tem muitos afazeres, então as pessoas vieram, assistiram um pouquinho e saíram. Isso é normal. Então eu agradeço imensamente a todos que aqui estiveram e agradeço muito a você por ter me recebido aqui no seu canal. Te dizer que eu sou entusiasta do seu canal. Né? Muitas vezes eu não estou ao vivo, mas eu assisto offline, eu assisto o seu canal. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. O agradecimento é todo meu pelo livro, pela obra, por tudo, pela nossa amizade de longos anos. E, como eu digo aqui, sigamos, não tanto, né? Eu acho que esse foguete que eu coloco, eu acho que eu vou tentar diminuir um pouquinho, porque está muito rápido, né? A minha filha... Não, coloca para cima. Eu sei, mas a minha filha... Deixa ele para cima. Tá dando certo assim. Eu sei, mas tem que amenizar um pouquinho. Você não pode ficar também a 1000 por hora, né? Vamos tentar... Sigamos, mas não tão assim, né? Vamos tentar ir um pouquinho, né? Não é isso? Devagar. Então, tá certo. Então, tá certo. Meu amigo, eu te agradeço, tá? Tá bom, eu vou então deixar a live gravada aqui e logo depois no canal do YouTube, tá? Então sigam o professor Rodrigo e adquiram a obra do professor Rodrigo, que vale a pena. Eu lerei toda, acredito que na semana, até o final da semana, ela já está toda lida. Né? Mas eu acho que você está quase terminando. Não pelo grau de profundidade que você abordou o tema comigo aqui, fazendo essas perguntas. Você fez algumas perguntas que me fizeram falar da obra toda. É que eu tenho uns macetes, eu leio o início, vou no meio, volto, tenho essa mania. Mas agora eu vou ler tudo com calma, em função do tempo. Entendeu? É uma táticazinha. Vou no meio do livro, volto, que aí... Legal. Eu também faço isso. Isso é um macete. Também faço isso. Tá. Grande abraço, então. Uma boa noite a todos. Abraço, obrigado. E muito obrigado e saúde, sigamos. Grande abraço. Para todos nós. Obrigado. Abraço. Até logo a todos. Obrigado, gente.